Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira e este é o nosso Acorda Sucupira de 28 de fevereiro de 2025, sexta-feira de carnaval. Vai começar, agora é o dia que todos cantam adeus ano velho, feliz ano novo. Não é exatamente hoje, que isso vai ser lá na quarta-feira de cinzas, mas é quase, já estamos quase começando o ano de 2025. E aí o Brasil pode voltar a funcionar. Vocês já ouviram falar aí que o Flávio Dino, inclusive, antecipou a decisão sobre as emendas para ser agora no finalzinho do carnaval, depois do carnaval ainda nessa semana, na semana que vem, porque daí já libera o Congresso para trabalhar como com um pouquinho menos de fricção com o governo, né? O governo que ainda está com vários problemas. Mas antes de falar disso tudo, eu tenho que dar aqui os reclames para depois não me acusarem de não ter avisado ninguém. Não se esqueçam, hoje é o último dia, né, daquelas assinaturas, do preço, daquelas assinaturas no esquinasucupira.substack.com, que é onde eu concentro tudo, onde vai estar, a partir do mês que vem, o nosso grupo de estudo, também só para assinantes. E o preço vai dobrar, né? Já vou avisar logo, vai dobrar a partir de amanhã, a partir de março, beleza? Então, aproveitando aqui, vai lá no esquinasucupira.substack.com. Substack se escreve com SUBSTACK, esquinasucupira.substack.com, para fazer sua assinatura, ou pelo menos para começar a seguir a gente por lá, porque aí você recebe todo o conteúdo que a gente produz diretamente no seu e-mail. O que é para assinante pago, de vez em quando vai para o e-mail, de vez em quando vai uma parte de degustação ali para quem é assinante, que chama de assinante gratuito, né? E aí consegue pelo menos ter uma ideia do que está sendo entregue aí para os assinantes pagos, beleza? E é isso. Mas voltando à vaca fria, que não é tão fria, então a gente tem esse probleminha aí com... Probleminha não, né? A gente tem um problemaço que é onde ficará Gleisi Hoffmann. Mas Gleisi já está no governo, entendam isso, Gleisi já está no governo. Ela já foi convidada para ser secretária-geral da presidência, mas o nome ainda não assumiu, mas o nome dela está circulando dentro do governo. Parece que é ela e alguns aliados tentando emplacar o nome da ex-presidente do PT, ou da presidente eterna do PT, Gleisi Hoffmann, na Secretaria de Relações Institucionais. Ontem, inclusive, o Lula aparentemente checou o nome dela com algumas pessoas e, para surpresa de zero brasileiros, os políticos acharam que é uma má escolha, né? O que o Lula vai fazer no fim das contas a gente ainda não sabe. O fato é que Gleisi Hoffmann estará abrigada dentro do governo. Mais um indicativo de que daquela ala política do governo está ganhando cada vez mais força, principalmente porque há uma queda na popularidade do governo. Então, a gente já tem um ministro que é um ministro político na Fazenda, que é o ministro Haddad. Vocês vão lembrar, o Lula, antes de apresentar o nome do Haddad para a população, falava que teria um ministro político na Fazenda, que soubesse fazer articulação política na Fazenda, e é mais ou menos o que o Haddad tem tentado fazer, apesar da parte técnica dele não ser tão avançada. Bom, se é um acerto, se é um erro, a gente está acompanhando ainda, né? Lá na saúde, com a saída da Anísia Trindade, também bastante técnica, também porque eu estou falando do ex-ministro da Fazenda, né? Muito técnica, muito respeitada lá na Fiocruz, etc. e tal. Tem como é que se fala? Tem um bom trânsito aí entre essa parte acadêmica, científica, né? A saída dela para a colocação de Alexandre Padilha, que, embora médico, é um político de carreira já há muitos anos, né? Inclusive, bom, então é mais um político em um ministério, e o que o Lula está fazendo é aquilo que a gente esperava que ele fizesse. Começou um pouco mais devagar, mas agora está
tomando mais velocidade, provavelmente em função dessa história da perda de popularidade, né? Então, tudo isso corrobora para a reunião também que teve ontem, para essa história de controle da inflação de alimentos, né? E eu vou falando toda hora, olha, Dilma vibes, né? A gente está com sensação de Dilma por aí, né? E aí teve a história de taxar as exportações, o Carlos Fávaro deixou circular que ele pediria demissão, ontem ele negou que pedirá demissão, mas deixou circular essa historinha quando saiu o zum aí, os rumores sobre taxar exportações de alimentos para tentar manter a produção aqui dentro e tentar baixar o preço dos alimentos. Agora veio uma segunda ideia, que é reduzir a taxação das importações de alimentos, né? E isso, a gente já falou sobre isso aqui também, tem pouco efeito prático, mas mostra que tem um juris esperneandi, né? O direito do governo de espernear contra essa inflação, embora essa atitude seja pouco útil ou pouco eficaz, porque, por exemplo, tudo que a gente importa do Mercosul já não tem tarifa de importação, né? Então, isso não adiantaria muita coisa. O fato é que o governo está tentando achar uma solução para a inflação de alimentos e isso tem ficado muitíssimo complicado e mostra que o governo não tem um plano, né? Não tem um plano e está a reboque dos acontecimentos. Além disso, eu falava isso ano passado e vou repetir mais uma vez aqui. Ano passado e ano retrasado, 2023, 2024, o planejamento e o Ministério da Fazenda diziam que iam... Não, e aliás, eles não diziam isso, né? A imprensa falava isso, que eles cortariam gastos fazendo um pente fino no BPC, outros benefícios, INSS, Bolsa Família, e eu lembrava, olha, de 2022 para 2023, o número de famílias atendidas pelo Bolsa Família, depois do primeiro pente fino, aumentou. E aí o governo falava, não, mas a gente economizou daquele estilo que eu sempre falo, que é correr atrás do táxi em vez de correr atrás do ônibus, né? Se eu ia correr atrás do ônibus e ia economizar R$ 4 de passagem, se eu correr atrás do táxi eu vou economizar R$ 20, né? Quer dizer, você economizou aquilo que não existia. Então não há economia real. O gasto está aumentando, mas é que você está dizendo que não, mas a gente gastaria ainda mais e agora está gastando um pouco menos. Pois bem, ontem com a divulgação lá do Tesouro Nacional sobre as contas do governo, deu para notar, a Folha traz até uma matéria muito interessante, dizendo que os gastos com BPC subiram 14,8% em janeiro e acenderam uma luz amarela no papo furado. Não acendeu luz nenhuma, o governo não está preocupado com isso, né? A despesa ficou em 10,1 bilhões de reais em janeiro, 15% acima do ano passado, mas vocês vão lembrar que durante o ano passado, no segundo semestre e mais para o fim do ano, houve essa história de não, a gente está fazendo um pente fino, vai diminuir BPC, etc. e tal. O orçamento da União traz a proposta do orçamento da União de gastos com o BPC é de 112,8 bilhões de reais. Pois bem, se você pegar esses 10, micharia aí que o governo gastou em janeiro e multiplicar por 12, que seria a conta mais simples, 120 bilhões. Só aí a gente já está 8 bi acima do que o governo promete gastar ou prevê gastar com o BPC. Como eu falei, isso não está errado, tá, gente? Pensem da seguinte forma, essa história de pente fino e controle de irregularidades e fraudes é uma coisa correta, é importante você fazer isso. Mas ninguém está fazendo isso dentro deste governo com a ideia de reduzir custo. Na verdade, a ideia é de reduzir despesa. A ideia é de realocar a despesa para ela ser mais efetiva. E aí é uma discussão razoável você ter, olha, a gente vai gastar 120 bi com BPC, né? Ou 112, que é o que o governo colocou no orçamento. Se tiver mais gente para atender e a gente tiver dinheiro, a gente vai atender, ok. Agora, a gente pode atender
com mais eficiência, com mais eficácia, se a gente descobrir quem, né, nesse grupo que está sendo atendido, quem é fraude, quem está errado. Isso acontece em todo lugar, né? Se vocês prestarem atenção aí, nos últimos dias o Elon Musk até inclusive colocou ali uma tabelinha de alguns dados que ele tinha descoberto lá sobre benefício previdenciário, eu acho que era nos Estados Unidos, e tinha gente lá que tinha 170 anos que estava recebendo previdência, né? Quer dizer, ele disse, olha, tem milhares de pessoas que já morreram e a gente está pagando benefício de aposentadoria, né? E não é pensão, é benefício de aposentadoria. Quer dizer, tem erro em tudo que é lugar, em tudo que é país. O que a gente tem que entender é que não há uma intenção, nunca houve uma intenção de que esse custo, esse gasto ficasse menor em função do pente fino. Isso é o pensamento positivo do mercado financeiro, da imprensa. Ah, não, eles vão fazer isso e aí vai cair a despesa. Não vai cair a despesa, eles vão realocar essa despesa. No caso do Bolsa Família, inclusive, você tirou lá aquelas famílias unicelulares, né, de uma única pessoa, tirou não sei quantos, 2 milhões, mas colocou mais 3 milhões de famílias, sei lá, 4 milhões de famílias. E o custo, a despesa com o Bolsa Família subiu e não caiu, mas, em tese, pode ter ficado mais eficaz, mais eficiente, que é algo que a gente também deve procurar com o Estado, com o dinheiro público, né, com o dinheiro do Estado. Só para encurtar aqui rapidinho, ontem eu falei, inclusive, da queda nas ações da Petrobras. Durante o dia coloquei um recado ali no meu Twitter, até agora que eu estava vendo, faltou um zero, né? Eu falei ali que eram 22 bilhões que desapareceram, foram 20 bilhões, né? E o que é? Quando eu falo que esse dinheiro desapareceu, isso é um conceito importante de a gente entender, é porque tem gente que acha que na Bolsa de Valores, essa troca de valor de ação, ela é uma troca de soma zero, né? Se algo valia 10 e agora vale 8, esses R$ 2 foram para alguém que vendeu. Certo? Mas na verdade não é exatamente assim, tá? O que acontece? Se eu tenho uma caneta que vale R$ 10 e de repente sai uma notícia, sei lá, falando que essa caneta é a caneta que a tinta dura menos no mundo todo, aí essa caneta deixa de valer R$ 10 e ela passa a valer R$ 8. Imagina que eu tenho 10 dessas canetas. Então eu tinha R$ 100 em caneta. Mas como, do nada, ela passou a valer 8 porque as pessoas não estão dispostas a pagar mais R$ 10 por ela, eu perdi R$ 20, certo? Porque dos 100 passei a ter R$ 80 em caneta, né? Que eu tenho 10 canetas de R$ 8 e não 10 canetas de R$ 10. Então eu perdi R$ 20. Esses R$ 20 desapareceram. Isso é destruição de valor, tá? No caso da Petrobras, essa destruição de valor vem de uma desconfiança sobre aumento de custos de despesas, né, dentro da empresa, tem subido bastante, e eficiência de produção, em função da queda da produção recente, e que algumas pessoas acham que isso vai durar mais tempo. A Magda Chambriard ontem, na teleconferência, falou que isso não faria muito sentido. Ela não respondeu exatamente sobre isso, mas ela falou que isso não faria sentido porque eles estão investindo na melhoria da produção do Campo de Búzios, etc. e tal. Isso traria mais produção para frente e mais dividendos, inclusive, embora ela não tenha usado essa palavra, porque é palavra proibida no governo, mais dividendos lá para frente, tá? Então, tem essa possibilidade. Muito bem. Para finalizar rapidinho, só lembrar que hoje tem o PCI, que é o índice de inflação preferido do Fed, é o que o Fed olha para calibrar a meta, e a expectativa para o PCI, deixa eu até achar aqui, ó, expectativa para o PCI é de 0,3% em janeiro, que é a mesmo número de dezembro, né? E o núcleo do PCI também deve subir 0,3, depois de 0,2 em dezembro, com variação aí no ano de 2,8, bem acima ainda da meta de inflação por lá, que é de 2%. Tá bom? Então você tem aí uma expectativa para saber se, em função desses números,
se aumenta-se ou diminui-se as apostas, aumentam-se ou diminuem-se as apostas em cortes de juros nos Estados Unidos, tá? Isso obviamente afeta todo mundo. Sem falar na história, não, na confirmação ou na reafirmação do Trump sobre as tarifas que devem começar a valer aí em 4 de março, terça-feira de carnaval. Para quem ainda não sabe, estaremos de folga, mas nos Estados Unidos o negócio ainda está quente e o Trump promete levar as tarifas a cabo. Inclusive, anunciou mais 10% de tarifa sobre a China, né? 10% que já tinha anunciado, mais 10% porque diz que a China não ofereceu nenhum plano para o fentanil. Na verdade, esse sim é o início de uma guerra comercial cada vez mais acirrada entre os dois países. Muito bem, então eu acho que a gente pode ficar por aqui. Eu desejo a todos um ótimo carnaval, lembrando que eu volto na quinta-feira só, lá no... Só não, né, gente? Que eu também, né? Na quinta-feira, pela manhã, na live lá no YouTube, canal do YouTube Esquina Sucupira. Se você, inclusive, não é inscrito no canal, inscreva-se no canal também. Precisamos de pelo menos 500 inscritos para poder monetizar o canal também. Como é que se diz? São os patamares ali, os mínimos necessários que o YouTube considera para poder liberar a monetização do canal. Do casal, não, do canal. Hoje nós estamos em 200 e pouquinho, falta mais 200 e pouquinho, e eu tenho certeza que conhecemos, todos nós juntinhos, conhecemos mais uma pessoinha que pode se inscrever no canal, e aí sim chegaremos aos 500 muito rapidamente, beleza? Então eu vejo vocês quinta-feira, bom carnaval a todos. Lembrem-se, é tempo de festejar agora no carnaval, porque um ano se encerra e começa o próximo ano. E o Dino está resolvendo o problema das emendas, e quando voltarmos, o Congresso pode funcionar para tentar avaliar, pelo menos, propostas do governo para a economia brasileira e também para o bem-estar de toda a sociedade. Olha que coisa bonita. Feliz carnaval para todos. Bons negócios, boa sexta-feira e a gente volta na quinta-feira. Até lá, força Sucupira! Acorda, Sucupira!